Sob três grandes aspectos se nos apresenta a pessoa do Galileu eterno, e cada um desses aspectos é revelação do seu caráter divino. De profeta e mestre, de rei e centro dos corações, e de sacerdote e redentor do mundo. O primeiro desses aspectos, o de mestre, é o que vamos considerar em primeiro lugar, a fim de pormos em relevo quão essencialmente antagônicos são os métodos de ensino de Nosso Senhor e os do mundo. Só um Deus podia empregar esses métodos tão diferentes dos vulgares no mundo e conseguir, todavia, com eles, gravar a sua mensagem em todos os espíritos de todas as épocas. Sempre no mundo houve profetas, mas estava reservado para os nossos dias que os houvesse até a superabundância e a fartura. Jamais como hoje rezou a história tantos pensadores e de tão escasso conhecimento da verdade, de tantas escolas e de tão pouco ensinar e aprender, de tantos sábios e de tão pouca sabedoria, de tanto se falar em religião e de tão pouco ser praticada. Vejamos, antes de mais nada, como é que o mundo ensina. Vejamos o mundo no papel de mestre. Não existe um único ponto em que estejam de acordo os mestres que o mundo apresenta, pois que há tantas sentenças quantas cabeças. Há, porém, uma total unanimidade no método de ensino desses mestres. Todos concordam em que uma mensagem, para ter audiência e alcançar êxito, carece de possuir três predicados. Tem de ser elegante, tem de ser liberal e tem de ser moderna. Primeiro que tudo, elegante. E com isto quer o mundo dizer que deve a mensagem ser pretensiosa, de maneira que possa cativar os espíritos esclarecidos e afugentar os não iniciados. Para isso o profeta moderno capricha em deslumbrar-nos com catadupas de fatos científicos invulgares e aturdir-nos com um dilúvio de palavras altissonantes, em que o pecado aparece sob o nome de modalidade do complexo de Édipo, e em que a religião é definida como sendo a projeção da alma sobre o abismo tonitruante do tempo, ou um complexo unificado dos valores físicos. O profeta moderno dá a entender que, por detrás dessas definições cabalísticas, está a autoridade de imensos sábios. Tira ou subentende argumentos da pré-história, em vez de os tirar da história, e, em resumo, procura convencer o comum dos homens, não de que a verdade é simples, mas sim de que é abstrusa e complicada. Em segundo lugar, os profetas deste nosso século XX concordam em que a mensagem deve ser liberal. Querem dizer com isso que a lei espiritual deve ser reduzida a meia dúzia de virtudes sociais, que a higiene deve substituir a moralidade, que em vez de piedoso o homem deve ser patriota e que a sociologia deve substituir a religião. O ideal deve manter-se nos limites de uma média, de uma justiça que a opinião pública admita. As obrigações e proibições devem ser reduzidas ao estrito mínimo, e quanto ao sacrifício é coisa em que nem a palavra se deve mencionar, repetindo interminavelmente, porém, em compensação, certas palavras mágicas, tais como evolução, progresso, relatividade e benemerência. Por esses processos, a mensagem atrairá a adesão das boas pessoas, sem todavia melindrar os que entendem que a moralidade deve adaptar-se às conveniências daqueles cuja vida é imoral, e que os preceitos da ética devem conformar-se compreensivamente com a liberdade dos costumes. Finalmente, os profetas da atualidade, além de pretenderem ser elegantes e liberais, querem ser também modernos. Pretendem, acima de tudo, convencer os seus ouvintes de que a doutrina que pregam é adaptada aos dias de hoje, que os antigos cânones religiosos e morais são obsoletos,
que, no fim de contas, é no século XX que nós vivemos e não no século XIII, e que, portanto, o fundamento principal da mensagem que eles proclamam não precisa de ser o da sua verdade, mas sim o da sua atualidade.